Fala aí, turminha. Mais uma live começando na minha sequência aqui de lives pela semana. Bacana demais. Todo dia com um monte de gente aí. Dessa vez eu tô com um super convidado. Eu tive a imensa honra e prazer de conhecer o Paulo recentemente, nessa quarentena. A galera já entrando aí. Valeu, Márcio. Aí, Marcinho. Semana que vem, hein? Semana que vem tamo junto. E o Paulo, oi Vi, beleza? Oi amor, também já tá aqui. Um monte de gente aí começando a entrar. Mas para dar uma contextualizada, o Paulo, eu tive a grata surpresa de conhecer ele. A gente tem um amigo em comum que a gente gosta muito, que é o Guilherme. E a gente teve um evento junto e rolou uma sinergia muito grande pelo conteúdo, não só pela pessoa que ele é, mas pelo trabalho que ele faz. E tem algumas coincidências, né? Ele é veterinário, a veterinária transita também na minha vida, já vou explicar isso, mas o Paulo ele estuda gente, ele estuda comportamento, então o cara que se dedicou a estudar liderança situacional, se dedicou a estudar comportamento, neurociência também sob a perspectiva do marketing, então a gente navega em mares, em oceanos muito parecidos. Um cara que também tem um podcast chamado Via Oral. Depois sigam ele, quem aí tá na minha rede, Paulo Crepaldi, arroba aí Paulo Crepaldi, sigam ele que ele faz uma jogada de conteúdo muito interessante, tá? Só alguns recados. Essa semana, daqui a pouquinho ele já tá aqui com a gente. Essa semana, amanhã, eu vou estar com a Natália Maluf, a gente vai falar sobre corrida, ela que transformou a vida dela, ela trabalha na Medtronic comigo, mas ela transformou a vida dela para correr e ela viaja o mundo aí também para correr, entre trabalho e corrida, e vai ser uma live muito interessante. Depois de amanhã, quinta-feira, eu vou estar com o Dr. Alexandre Olímpio, ele tem uma empresa chamada Atenze, ele fornece várias soluções para o setor farma, um cara incrível também, inteligentíssimo, a gente vai bater um papo sobre o mundo farma também, setor da saúde, e aí tem um monte de live programada também para a semana que vem, beleza? Sexta-feira eu vou estar com o Lupa, com o Luiz Paulo Vince Teixeira, um amigão meu também, e sábado eu vou estar com o meu tatuador, ó, o Felipe Saci. Sabadão a gente vai fazer uma live falando de tatuagem. Aliás, estou terminando a minha aqui, tá indo para a terceira sessão já, não, vou para a segunda sessão. Bom, pessoal, vamos chamar o Paulo aqui e vamos bater esse papo ousado que é sobre o futuro do setor farma, né? A gente foi um pouco ousado, corajoso. Olha ele aí. Fala, Paulão. Fala, Flavião, tudo bom? Beleza, cara? Tudo jóia. Boa noite aí. Boa noite. Obrigado aí por mais um encontro. Agora você aqui no Instagram, cara, muito obrigado pela tua presença, pelo seu tempo. Imagina. Dizem que a gente só dá tempo para aquilo que é genuíno, que é interessante, então eu entendo que você está dando o seu tempo, que é uma coisa preciosa, cara. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, viu? Imagina que é isso. Obrigado a você, Flávio. Quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra. Você é mais uma pessoa que a Pharma me traz assim para perto. É uma indústria que eu só tenho que agradecer, porque só me trouxe pessoas legais, pessoas do bem, com valores similares. Então, assim, eu só agradeço a indústria farmacêutica por tudo que ela faz por mim, pela minha paixão aí que eu tenho, né? Cara, é muito engraçado, porque quando a gente começou a divulgar a live nossa, eu comecei a divulgar, a gente tem um monte de conhecido em comum, um monte de gente comentando, falando, porra, tu conhece ele? E te viram dando palestra, ou palestra sua para as empresas, ou você fez algum trabalho para alguma empresa, mas enfim, várias pessoas que eu conheço te conhecem, coincidentemente, todas elas falaram muito bem, gostaram de você pra caramba, devem estar aí entrando, porque falaram, não, vou fazer questão de entrar, etc. Então, devem estar por aí nos assistindo. Então, legal, cara, obrigado. Imagina. Cara, eu tô assim, curioso para assistir as outras lives. Perguntinha, cara, como você tem feito tatuagem via Zoom? Como é que tem sido isso aí, pô? Boa. Não, eu vou para Botucatu. Aliás, tu tem uma coincidência aí de formação. O meu sogro
eu vivo com veterinária, né? O meu sogro Sei. é veterinário. É o Paulo Yamaguchi. Aham. E ele é até um grande veterinário de Botucatu, Sim, sim, professor. conheço ele. Ele é uma referência na ortopedia e um cara incrível, assim, um cara ímpar. E a filha dele, a minha cunhada, também é veterinária. Então, assim, a gente sempre tá nesse meio, eu sempre estou no meio de um monte de veterinário aí. Nossa, Bem bacana, cara, bem que bacana. show, que E show, aí, o cara. que que eu faço? Eu vou para Botucatu um final de semana, assim ou não, a gente tem que ir para lá e acabo fazendo a tatuagem lá, que eu faço já faz tempo lá. Cara, eu não sei se eu te contei, cara, mas quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi em Pardinho, que Do é ao lado ali. lado, cara, e eu atendi ali a região de Botucatu, as fazendas, então assim, cara, eu conheço muito ali, Ali é uma delícia. é, mas faz Paulo, tempo que eu não vou. pra galera te conhecer. Ah, Liege chegou aí. Valeu, Liege. Ó, depois você tem que fazer uma live com o Paulo em Liege. Não sei se você conhece a Liege, mas a Liege faz um Conheço. trabalho. Ah, legal. Legal. E ó, o Hélio aí falando, tatuagem ou veterinário? Não, não. Hélio, o assunto aqui é outro. É só pra gente esperar a galera chegar. Aliás, o Hélio também é um cara genial. Paulo, pra galera te conhecer um pouquinho melhor, Uhum. que está aí na minha rede, enfim, se apresenta e fala um pouquinho de você. Eu sei que você tem um currículo super interessante, diverso. Eu acho que essa diversidade traz muita riqueza também. Tá, bom, cara, na verdade, como eu sempre digo, né, minha vida é um conto de falhas, um médico veterinário que não deu certo. E, cara, eu sou hoje, até falei para vocês trazerem a taça de vinho, ó, eu tô na minha cervejinha IPA, sou apaixonado por cerveja, apaixonado por esportes americanos, então a galera que tá aí, que me conhece, sabe. Mandar um abraço aí pro Márcio, que tá aí, que eu conheço, pra galera das telas que tá aí, pro Fabiano, que eu vi que já deu um oi, todo mundo aí que eu conheço que tá na minha rede, sabe, então que eu sou um apaixonado por ser humano, cara. Isso acho que foi mais incrível na minha vida, eu ter tido a oportunidade de ter trabalhado com três grandes mentores na minha vida, que sem querer, sem pretensão nenhuma, trabalhar com um cara que desenvolveu um dos maiores programas de psicologia comportamental, depois ter trabalhado com neurociência aplicada ao marketing, depois com ciência aplicada ao shopper. E, cara, e aí pessoas como você, Flávio, eu até agradeço você por acreditar na minha loucura, cara, porque eu sou um cara muito inquieto. Quem me conhece, quem tá aí, sabe que, assim, se você conversar comigo agora e daqui 10 minutos, eu vou vir com 10 novas ideias, 10 novos pensamentos, porque minha mente não para, cara. E aí eu tive essa oportunidade de ingressar na Pharma 10 anos atrás, via Janssen, de um cara que me trouxe por ter lido um trabalho e o cara acreditou nessa loucura, me trouxe, cara, e a coisa deu certo. E a indústria farmacêutica me abraçou de um jeito, cara, que aí eu não consegui largar, Flávio, eu não É, consegui largar a indústria. é viciante, né? É viciante. É. E aí me E, trouxe amigos, cara, que assim, nossa, pessoas que conversam comigo, me dão feedback. Você falou do podcast, tem as pessoas mandando, Paulo, legal, obrigado por ter feito isso. E, cara, a gente faz essa live que você faz, eu acho, essa coisa de compartilhar história, conhecimento, cara, são coisas para gênios como você, Flávio. não, e você se comunica. Tem duas coisas que a gente tem muito em comum. Primeiro, que eu sou uma mente inquieta, tanto quanto você, cara. Eu sou muito mente inquieta. Meus amigos de Santos sabem disso. Eu praticamente tive muito tempo de dificuldade para dormir. Como eu trabalhei com o sistema nervoso central, depois eu fui atrás disso para entender um pouquinho por que eu não dormia. Eu não paro também. Síndrome do pensamento acelerado, você já deve ter ouvido falar. Sim. E a questão que eu vejo é que você também é um ótimo comunicador, né? Eu acho que essa fortaleza de se comunicar bem e ter essa espontaneidade, conseguir compartilhar, é uma coisa que a gente precisa de mais gente assim, né? E a Pharma, para algumas pessoas, ela é fascinante, e isso que a gente vai discutir um pouco aqui, porque ela é uma área que desenvolve demais, né? Ela desenvolve demais, é muito conhecimento. Cara, treinamento, marketing, todas as áreas, tecnologia, ela está muito na frente. Claro, tem algumas questões que, por ser muito tradicional, ela fica para trás. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai discutir hoje também. A gente está vendo essa transformação, em especial digital, que está acontecendo. E a gente entende que a Pharma vai passar por uma transformação
que é necessária essa mudança mais digital. Eu até estava vendo o teu IGTV aí recentemente, você menciona algumas coisas desse sentido. Mas parabéns, cara, pelo teu trabalho também. Vamos nessa, vamos bater lá. um papo aqui. Eu não tô com cerveja, a cerveja tá lá, mas depois fica para uma próxima. Eu tomei minha água aqui. Cara, eu na verdade preparei um bate-papo, até vou pedir para todo mundo que está aí na live, ó, o Marcelinha entrou, meu irmão, abraço Marcelinha, para todo mundo que estiver na live, assim, vai enviando comentários, e aí Flávio, você vai jogando, me interrompe, joga, vamos fazer, aproveitar que amanhã é feriado, né? E, cara, vamos jogar, vamos trocar ideia, vamos tornar esse tempo aqui rico, não só para vocês, quanto para mim, para mim também, cara, porque eu aprendo na verdade, tudo que eu aprendo com vocês, escutando vocês. Então, cara, eu vim falar de incertezas, cara, que eu acho que é um tópico que tá todo mundo vivendo. Eu tô vivendo incerteza na minha vida pessoal e profissional, acho que você também, Flávio, né? Cara, acho que todo mundo aí vivendo isso agora, né, cara? Essa loucura aí do que todo mundo está se questionando, né? E agora? E eu acho que essa pergunta é complicada. A gente brincar de futuro, né? Você viu, eu falei com você mais cedo, né? Eu falei com o Sérgio Andrade, que é outro amigo meu, que mora em Paris. Ele está 5 horas aqui para frente. Ele mandou até algumas perguntas, depois eu jogo uma aqui para a gente discutir. E ele falou, cara, parabéns pela ousadia, coragem de vocês brincar desse tema, né? De falar do que vem aí do futuro do setor farma, porque é ousado. A gente sabe algumas coisas que estão muito claras, de que parecem que já estão acontecendo essa transformação, em especial quando a gente fala de ponto de venda, quando a gente fala... tem algumas coisas que o cheiro está muito próximo, mas tem outras que são muito difíceis da gente previsionar, da gente dar um cheiro do que vai acontecer, né? E eu concordo com você, eu acho que a gente tem que trocar aqui ideia com a galera e pedir para a galera comentar. A gente está com bastante gente aqui legal. Márcio aí, diretor da Merck. Marcinho, fica à vontade para mandar a tua opinião. A gente estava também discutindo com ele sobre competência. Ele falou, ó, quero feriado no Rio também. O Márcio está lá no Rio e não tem feriado. Aqui em São Paulo, Márcio. São Paulo. Cara, eu não sei se tu sabe, mas esse apartamento que eu moro era dele, né? Eu comprei dele. É mesmo? Eu comprei do Márcio. Show. A gente trabalhou junto. O Ricardo está perguntando, o que o futuro farma irá interferir no ponto de vendas, as farmácias propriamente dito? Beleza, vamos começar por aí. Nós vamos falar disso também. Então, cara, eu queria começar, e aí, me conta, Flávio, se dá para vocês enxergarem, porque eu fiz uma loucura aqui, ó. Tá ao contrário, mas aí tu fala. Incertezas, né? Legal. Eu queria começar a falar de incertezas. Então, assim, qual que é a realidade, gente, do mundo? De que, cara, a realidade é que a gente não tem certeza de nada e nunca teve. Né? Isso foi uma coisa que a gente acreditava que tinha, mas a gente nunca teve certeza de nada. Se a gente tivesse certeza das coisas, as empresas não iam fazer estratégia de curto, médio e longo prazo. Né? Perfeito, já começa por aí. Já começa por aí. Então, o que eu queria falar para vocês de incerteza? De que se a gente tem uma certeza hoje, tá? E talvez seja uma das únicas certezas que a gente tenha hoje, é que o mundo talvez não volte como era antes, ou volte um pouquinho modificado, mas uma coisa é fato, gente. O mundo volta mais online do que nunca. Isso é fato. Esse é o cheiro do bolo que está saindo do forno. Exato. Então, eu tiro o in e coloco o on. Porque isso é o que a gente tem certeza. Legal, genial. Né? Bota o on aí na incerteza. Exatamente. Põe o on na incerteza, porque essa é a única certeza que a gente tem. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre Sócrates. Tá? Não um jogador, para os corintianos aí achando que é o jogador, não o jogador, mas o filósofo. O filósofo, exato. E para mim tem uma coisa do Sócrates que funciona muito nos dias de hoje, porque o Sócrates, se a gente tiver que falar de inteligência emocional hoje, Flávio, eu acho que a gente tem que assumir uma coisa para que a gente consiga resistir nisso tudo.
E o Sócrates falou isso muito bem. Ele falou o seguinte, eu vou tirar aqui para vocês, mas ele falou o seguinte, que só sei que nada sei. Então, se a gente tem que controlar nossa inteligência emocional hoje em cima disso, de que a gente vai ter que aprender a viver com isso. Isso aí. Maiêutica, o Hélio tá falando aí. Isso aí. Não é? Isso aí. É que o Einstein depois falou que quanto mais sei que menos sei. Exatamente. Exatamente, né? E eu acho que é a coisa genial da gente fazer uma live como essa. Porque, assim, você ter o conhecimento e não compartilhar é a mesma coisa que não ter. É, a mesma coisa. Exatamente. E também o conhecimento não aplicado é a mesma coisa também que não ter, porque a diferença entre o tácito e o declaratório, né? Então não adianta saber a receita do bolo, tem que saber fazer o bolo. Né? E aí é isso que a gente está vendo também, a diferença de quem começa a usar e fazer. Porque eu vejo muita gente falar assim, o digital já é uma realidade, vídeo já é uma realidade. Cara, não tem que ter medo de fazer, não tem que ter medo mais de fazer vídeo, de estar nesses ambientes, espaços digitais, né? E eu vejo que isso as pessoas vão quebrar essa barreira. Já estão, mas vão quebrar essa barreira. É isso aí. Só para falar que o Sérgio está falando, vira o cartaz, aqui não dá, Sérgio. Eu tinha que escrever ao contrário e ia ser muito difícil escrever ao contrário. Infelizmente, a câmera não espelha. Que seria o certo era a câmera espelhar, né? Mas no Instagram ela não espelha ainda. Mas valeu aí. Então, cara, eu acho que é isso, né? E aí, eu queria comentar com vocês de uma coisa que eu vi, que eu acho que é muito legal. Que tem uma professora antropóloga, Flávio, que ela se chama Carolina Zatorre. E, cara, ela explicou uma vez numa aula que eu assisti, e eu dou os créditos para ela, isso que eu vou mostrar para vocês é dela, para a gente entender por que as incertezas estão aí e qual que é a cabeça das pessoas que a gente está convivendo. Né? Então, ela fez uma matriz, tá? E nessa matriz, ela disse o seguinte, que você tem as pessoas que são analógicas, tá? E você tem aquelas pessoas que são digitais, ou seja, nasceram no mundo digital. Então você tem as pessoas analógicas e digitais. E a mesma coisa acontece não só na questão de tempo, mas na questão de comportamento. Você tem aquelas pessoas que comportamentalmente são analógicas e tem aquelas pessoas que comportamentalmente são digitais também. Então, não só no tempo, por ter nascido, mas por também... Por ter vivido numa era mais analógica e era mais digital. Exatamente. E aí, Flávio, o que acontece para vocês entenderem? Porque eu quero que vocês comecem a pensar no médico que você atende, no paciente, que é o teu cliente final, no farmacêutico, nas pessoas. Pensa no setor farma. Pensa no balconista. No balconista, no dono de farmácia, pensa em todo mundo. No cara lá do hospital que você visita, que é o tomador de decisão, ele está nesse gráfico aqui de alguma maneira. Tá? Então, o que acontece? Você tem pessoas que são analógicas, ou seja, elas nasceram antes da década de 90, tá? E o seu comportamento também é analógico. Né? Então, não só elas nasceram antes do digital, como comportamento, tudo que elas aprenderam, estudaram, trabalharam, foram em cima do mundo analógico. Depois, lá na frente, que elas tiveram o digital na vida delas. Que é diferente, por exemplo, do meu caso. Eu nasci antes de 90, mas eu estudei analógico, eu estudei com Barça, eu estudei com papel a mouse pautado, mas quando eu comecei a trabalhar, Flávio, o digital entrou na minha vida. Então, eu sou o que eles gostam de chamar de analógico digital. Então, eu nasci no analógico, mas entrei depois no mundo digital e abracei isso. Tá? Então, para vocês terem ideia, o analógico é aquele cara que tem dificuldade de entender, por exemplo, o que é um Bitcoin. Pô, não pode ser que vai acabar a moeda a papel e vai existir criptomoeda. Né? Tem um escritor americano que ele fala assim, Flávio, que dos 15 aos 25 anos, tudo que surge no mundo, a gente fala, que tesão, eu vou trabalhar com isso daí, cara. E esse escritor ainda fala assim, dos 35 anos para frente, tudo que aparece pra gente, a gente fala assim, isso é loucura, nunca vai dar certo. Né? Verdade.
Não é? Tá? E aí você tem uma outra linha que é os digitais, que é aqueles caras que nasceram depois da década de 90. Por que eu estou falando 90? No Brasil, o digital entrou a partir da década de 90. No mundo, foi na década de 80. Com a IBM, tá? No Brasil, década de 90. Então, o que você tem? Você tem o cara que é o digital analógico. O que é o Paulo, como que é o cara que é digital analógico? Esse cara aqui, ó, digital analógico, é o cara que nasceu no mundo digital, mas por causa das suas condições, do local que ele mora, da instituição que ele trabalha, não tem muita experiência com o digital. Áreas menos favoráveis, aí tem uma questão demográfica, enfim. Cultural, social, classe social. Pode ser o cara lá em Manaus, o cara lá numa instituição pequenininha em Manaus, que aquele centro de hospital não oferece para ele nada digital. Ele continua no analógico, mas ele nasceu no digital. Ou pode ser você falando daquele paciente que nasceu no sertão, que nunca teve contato com a internet, porque não tem condições de ter, né? Vamos lembrar aí, segundo o IBGE, 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Isso, perfeito, perfeito. Tá? E você tem o cara que é digital. O cara nasceu no mundo digital. E tem acesso. E tem acesso ao digital. Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente está estudando as incertezas. Que a gente está convivendo com essa massa de gente nesse mundo agora. Perfeito, perfeito. Né? Então, pensa lá, por que é difícil do médico entender a teleconsulta, ou entender uma visitação remota, ou o cara entender que agora o farmacêutico precisa ser, ou como é que você vai lançar um produto, ou como é que você vai trabalhar dentro de casa. Cara, tudo essa loucura que a gente está vivendo aí. Se não entender essa matriz e colocar as pessoas dentro dessa matriz, já começa tudo errado, porque você não vai conseguir ter adaptar a mensagem de acordo com essa matriz. Na verdade, tudo, né? Tudo, você não vai entender o comportamento, você não vai entender o que esse cara está sofrendo, que é o que a gente está querendo saber, cara, o que está... Me diga, onde estão suas dores, tá? Então, eu puxei aqui, eu vou ler, que eu não sei de cor isso aqui, mas eu puxei um dado vou pegar aqui, ó, do Conselho Federal de Medicina, só para vocês entenderem, tá? Em 2018 foi o último dado oficial de números de médicos inscritos e ativos no Conselho Federal de Medicina. Em 2018, eles falavam 414.831 médicos ativos. Se você entrar lá hoje, não é oficial, mas segundo os dados que o CFM mostra, eles falam em 494.943. Tá? Mas vamos trabalhar com o dado de 2018, que é o protocolo que eles têm oficial no site. Pra vocês terem ideia, se vocês pegarem os médicos com 29 anos, vamos colocar aí, 34 anos ou menos, ou seja, aqueles que nasceram em 1984, da minha geração, que é o cara analógico digital, são 123 mil médicos, 30% só. Tá? Então, 30% dos médicos que vocês estão conversando é o cara que é analógico digital. Ele nasceu no analógico, mas aprendeu a viver com o digital. O resto, gente, é analógico. E pouquinho é digital. Isso muda tudo, né? Porque as empresas, eu não sei o quanto, essa tua fala é genial, porque eu não sei o quanto, ainda bem que tem você para ajudar o marketing aí, mas eu não sei o quanto as empresas têm essa consciência, cara, porque eu acho que não. Quando eu vejo material promocional ou quando eu vejo campanha, eu ainda acho que está muito... Eu sempre gosto de comparar mercados, porque falam assim, são incomparáveis. Eu digo, depende. Né? Porque o mercado de consumo, por exemplo, do ponto de vista de marketing, ele é muito ousado. E eu acho que a gente tem que olhar o mercado de consumo do ponto de vista de branding, de estratégia. E eu adoro olhar as coisas diferentes, porque eu acho que tem boas práticas que podem vir para outros mercados, né? E eu penso que essa tua fala, esse teu olhar, ele é fundamental. Até o Sérgio, ele coloca uma pergunta aqui. Eu não sei se eu estou cortando o teu raciocínio. Manda ver. Não, manda ver. Eu vou colocar aqui uma pergunta que o Sérgio mandou para a gente ouvir, que tem a ver com isso que você está falando. Pode ser? Acho que muita gente conhece aí. O Elinho conhece. Você não lembra, não sei se você conhece o Sérgio Andrade, mas é um cara que trabalhou na Novartis comigo há muito tempo atrás, transitou um monte de farma. Hoje ele dá aula em Paris e ele tem uma empresa de solução também, que é a Declé, de Design Thinking.
Olá, Paulo. Olá, Flávio. Parabéns pela conversa. Falar de um mundo de incertezas, e especialmente no nosso setor, que é o setor farma, é um grande desafio. Parabéns pela coragem. Eu queria lançar uma pergunta para vocês. A gente tem visto um processo de quase que uma autossuficiência de vários médicos, especialmente nas grandes cidades, e ao mesmo tempo médicos em outros lugares, especialmente no interior, até com uma certa ociosidade, perdendo agendas livres, os pacientes não indo até eles. Então, minha pergunta é, será que não está na hora da gente urgentemente mudar o modelo de entrega de conteúdo para esses profissionais, inclusive pensando na força de vendas? Isto é, a entrega de conteúdo para profissionais de grandes cidades tem que ser diferente da entrega de conteúdo para profissionais de outras cidades menores. Como vocês veem isso? Cara, olha aí, cara, que encaixada. Pô, Sérgio, brigadão aí. Pô, e ó, você já tá com liberdade aí, cara, então você já tá curtindo o parque aí, sacanagem com a gente aqui, né? É verdade, verdade. Né? Cara, e que genial, cara, porque assim, totalmente, até hoje, e não é só a farma não, tá, Flávio? A gente tá falando da farma, mas isso não acontece só com a farma não. Até hoje, a tecnologia, ela na verdade nunca falou de... A gente fala personalização da boca para fora, mas porque a tecnologia que a gente construiu até hoje, CRM, todos os sistemas, nunca foram olhando o cliente final, mas sempre olhando em facilitar o negócio. Concordo. Facilitar... Ainda se olha o produto. Facilitar para BI, auditar o representante lá na ponta. Dentro de casa. Tá? Exato. Então, assim, essa é a hora, cara. Se a gente não aprender a personalizar, cara, a gente tá lascado, cara. Lascado. Tá? E o digital... a gente vai ter informação, mas tem que singularizar, né? Tem que, de fato, singularizar, personalizar. Não adianta ser o processo para dentro de casa. Que é como feito até hoje, né? Exato, exatamente. E, cara, se a gente até expandir, eu expandi um pouco, né? Falei dos médicos, vou falar da população brasileira, tá? Uhum. Eu puxei um outro dado do IBGE aqui, de 2020, só para vocês terem uma noção. O cara hoje de 20 anos de idade, o cara nasceu no ano 2000, tá? O cara de 39 anos de idade, um pouquinho mais atrás, que é mais ou menos da minha década, da década de 80, tá? Se você pegar essa faixa de 20 a 39, nós estamos falando de 32% da população brasileira. Se a gente pegar do 39 para baixo, nós estamos falando de 60%. Então, ou seja, olha o impacto. O médico está muito mais analógico digital do que a população em geral. Então, você tem um paciente exigindo do médico analógico digital ou analógico analógico ser digital. A conta não fecha. Cara, isso dá uma porrada, isso. Dá uma porrada. Por isso que a gente está vendo esse empoderamento do paciente. Por isso que a gente vê o médico assustado com a teleconsulta e o paciente e o paciente amando. E aí dá um conflito total, né? Conflito. E você vê também um outro movimento. Você vê médicos, eu conheço alguns, fazendo um trabalho genial de ter uma adoção de ensinar médicos a serem digitais. Você deve conhecer alguns, eu conheço alguns. Mas a linguagem também é diferente. Né? Então, tem que ajustar essa linguagem de quem é muito digital para quem é analógico, como você muito bem situou, não é um trabalho fácil. É a mesma... Eu sou muito ligado à educação também, e o professor é o mesmo fenômeno. Você pega a classe de professores, é a mesma disrupção que está acontecendo. E o Marsula coloca um ponto legal que ele fala assim, porque as visitas virtuais são mais longas. Por que são mais longas? Porque a gente está usando de um sistema que é conhecido como a Netflixização da saúde. O que é isso? Você dá liberdade para outra ponta escolher o momento que ela quer ser engajada. Cara, que é o que a gente faz hoje na vida digital. Que horas que eu quero assistir o seriado? Se é de madrugada, se é na hora... Exato. Ter o controle. O controle remoto está na tua mão. Eu vi da Digital Solvers do Guilherme. Você deve ter visto a Visita On Demand. Sim. Porra, eu acho isso genial. Né? E aí é uma disputa entre a competência do software com a competência real, né? Porque
quem que vai ganhar? Quem adicionar mais valor. Eu acho que não é uma disputa, mas é adição de valor. E aí volta para as competências básicas, né? Que é aquilo que a gente sabe, atender a pessoa como ela atende. Você falou uma coisa também no IGTV que eu quero falar, que é o pagamento por serviço, né? E que isso vai acabar, cara. Pagar por consulta. Isso sem sombra, no nosso meio do hospital, a gente está falando muito sobre VBHC, né? Sim, sim. Healthcare. Que para mim é um caminho sem volta. Inclusive, a gente já tem hospitais no Brasil aderindo a esse novo sistema, que é baseado em desfecho, né? Exato. E o Márcio aqui até coloca, né? Quais são os principais desafios da transição para o digital na farma? Márcio, vou te falar, somos nós, as pessoas. Eu também acho. Eu também acho. Cara, a tecnologia nunca foi sobre tecnologia. Nunca. Sempre foi sobre gente. Sempre foi sobre pessoas, cara. Né? Não, pode falar. Não, ia falar que o Fabrício também falou, a telemedicina vai crescer muito. Fabrício, procura lá a matéria do Estadão, publicada em abril, de 6 a 7 vezes o crescimento da telemedicina nas grandes instituições. Einstein falava de 80 para 800, coisas desse número, não é? Está fazendo 6 vezes mais atendimento, né, a partir da regularização. É um caminho sem volta. Agora você foi muito feliz. A barreira sempre foi pessoas, não tecnologia. A tecnologia, ela vem, acabou, celular veio, tudo vem. Eu, recentemente, na Singularity, eu tive aulas incríveis sobre, por exemplo, drone, sobre VR. Vai vir. Agora, e a questão é aquela linha de disrupção. Vai vir lá e vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível. Né? Então, é exponencial, né, que a gente chama. Mas isso aí é uma questão, ou a gente se adapta, aprende rápido, que é o que todo mundo está falando, os dois protagonistas, né? Que é aprendizado e adaptação, né? Aprendizagem acelerada na complexidade, que não é fácil. Eu vou dar um exemplo. Médicos agora estão dando webinar, né? Participando de um webinário. E o perfil do médico que está dando webinário é esse que você falou, é o AA. Ele nunca dava, na verdade, assim, quando ele fazia apresentação em congressos, quando você olhava o slide dele, você já ficava em pânico, né? Porque já tinha um caminho para melhorar em slides, do ponto de vista de design. Né? Você sabe disso melhor que eu, como marketing. Né? Então já dava aquele desespero quando você via o médico fazendo, não todos, mas alguns. E agora a questão via webinar. Essa adoção do médico ter uma linguagem de comunicação aqui abre uma nova lacuna que tem que ser preenchida, né? Tá. Eu acho, e o Márcio pergunta, e o pessoal está querendo aqui, tá legal, Márcio, legal, o Sérgio também fala de remuneração, vou falar, Sérgio. Mas, Márcio, eu não sei porque na indústria farmacêutica as pessoas têm medo de pilotos. Cara, eu nunca, quando eu falo, gente, pega vamos conduzir um piloto, se não der certo, mata o projeto. E a farma tem medo disso, a farma quer jogar no Brasil, cara, vamos fazer pilotos, né? Então, assim, como é que você muda o comportamento das pessoas? Pequenos grupos, ação, resultado, aprendizados, refaz, repeat. Né? Isso aí. Cara, isso aí. É isso. Não tem outra escolha. Esse é o processo. E acho que é engraçado, porque essas metodologias ágeis, por exemplo, eu adoro o Scrum, né? Que você vai, aplica, pivota, errou, já dá, volta. Isso é muito comum em startup, em outros segmentos, em tecnologia em especial, né? Software, empresas de tecnologia. Mas em alguns setores, como a farma, realmente parece que tem muito medo. Agora, eu vejo algumas iniciativas de laboratórios de ideias. Por exemplo, algumas farmas elas estão operando com laboratório de ideias há alguns poucos anos em espaços longe da onde elas têm a empresa. Eu conheço 2, 3, eu acho isso bom, né? E elas usam metodologia de design thinking. O que eu acho que também está atrasado para implementar, porque eu acho que tudo tem que ser design thinking hoje. Eu gosto muito do design thinking. Pivotado, né? Pivotado. Não só a empatia, mas não só a construção, mas pivotar, como você acabou de dizer. Não só para startup, né? Mas para qualquer tipo de projeto. Para qualquer tipo de projeto, é isso aí. Então, cara, o que é incerteza? Então, o que vocês têm que entender do comportamento hoje do médico, paciente, farmacêutico, balconista? Cara, são 2 coisas, medo e ansiedade. É o que todos nós estamos vivendo, cara. Né? Então, a pergunta, quando você fala qual que é a dor desse cara, é como é que você controla o medo e a ansiedade desse seu médico, desse seu balconista, porque ele está preocupado.
né? Como é que você faz isso? Eu vou colando uma série de coisas para a gente ir conversando aqui. Medo e ansiedade da teleconsulta. Como que eu faço, que aplicativo eu uso, como que eu cobro, como que o plano de saúde me paga, eu vou fidelizar o paciente agora, será que o paciente escolhe outro? Isso vai diminuir o meu valor de consulta. Cara, uma série de coisas. Né? Pode falar. Medo e ansiedade de ir nos hospitais. O pessoal não está indo nos hospitais, está gerando um custo, cara. Está gerando um problema enorme. Pessoas, eu estive ontem com o Francis do SAMU, ele é diretor do SAMU. As pessoas não estão morrendo porque não estão com medo. Né? Então elas morrem de outras causas. AVC, porque continua. As pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC. E o medo e a ansiedade, ela está gerando mais morte. E saiu a publicação hoje, o Einstein está cortando o salário, o Einstein e o Sírio. Sim, porque não está faturando como deveria. Na verdade, vários setores, né? Porque o modelo não funciona, esse modelo por si só não funciona mais. Né? Então, o que mais que é medo e ansiedade? Medo e ansiedade de webinar. Ó, vou jogar uma coisa aqui para vocês pensarem. Vamos supor que reabriram os consultórios, o seu rep vai lá no médico, tá? E aí chega e ao mesmo tempo o médico recebe um WhatsApp falando assim, doutor, de um produto concorrente, mesmo princípio ativo, fala assim, doutor, escolhe quando você quiser bater um papo comigo, ó, tá aqui o link, me avisa o horário que a gente vai se encontrar. E tem um cara lá na sala, de máscara, com cada amostra grátis num saquinho a vácuo, porque, quer proteger, um monte de paciente, porque esse médico vai querer recuperar a grana perdida. Exato. Né? O que ele vai fazer, né? Cara, e aí? O GD, como é que você motiva esse cara? Não, e o GD junto com o rap, porque não confia. O GD junto, né? Exato. De máscara, com aquela viseira, né? E o paciente entra antes no consultório médico e fala, cara, eu tô com medo desse cara, eu sei que ele é rap, tá indo em vários consultórios, deve estar trazendo doença aqui para dentro. Paulo, acompanhamento de GD, cara, eu quero saber como vai ficar isso no futuro. Como é que vai ficar? Vou te falar outro medo e ansiedade que eu não vejo nenhuma farma ajudando o médico. Layout do consultório. Eu não vi nenhum webinar com arquiteto. Esse médico vai fazer o layout do novo consultório dele? Que nem você falou, né? Eu até vi uma reportagem, Cabify, o pessoal, tem um restaurante na Europa agora, o pessoal está fazendo uma rearquitetura para poder atender, tem que repensar no negócio agora. Exato, não vi. PDV, alguém falou de PDV aí. Qual que é a importância do PDV quando você faz compra online? Você vai ver farmácia gigante ou mini farmácias. Como é que você vai ter que pensar qual é a importância da minha embalagem agora? Porque a embalagem é importante na prateleira. E agora que o cara recebe num saquinho na mão de um entregador? Tenho medo e ansiedade disso. Jornada. Qual que é a nova jornada do teu cliente? Como que ele está entregando? Ele está usando prescrição digital, está deixando a prescrição na portaria para receber um motoboy? Ou o paciente agora recebe tudo? Cara, como é que você está repensando isso? Né? Você falou de visita médica. Como que é na visita médica, cara? O que você vai fazer, meu amigo? Jantar, educação. Vamos falar de educação médica continuada. Jantar. Eventos, né? Educação médica continuada. Cara, o Rubaiá. Todo mundo vai aqui em São Paulo no Rubaiá. É o grande restaurante de educação médica continuada. Se você falar todo dia à noite, tem uma educação médica continuada no Rubaiá aqui. Você é chamado para ir no Rubaiá e no mesmo dia você recebe um link de um webinar do Dr. Eric Topol, que é a maior sumidade de inteligência artificial hoje na medicina, dizendo, você pode ir para o Rubaiá ou assistir esse webinar com o Dr. Eric Topol e mais, eu vou mandar um rap para tua casa agora com a costela do Rubaiá. E aí? Escolhe o que você vai fazer. Escolhe o teu evento aí, amigo. No conforto da tua casa ou você vai sair do teu consultório à noite? O que você vai fazer? Né? E outra coisa que ninguém está falando é do footprint. Por que o footprint vai ser colocado como uma questão de sustentabilidade? Carros na cidade polui. Se você diminui o número de carros dos representantes e ele anda menos, você está falando de sustentabilidade. As empresas vão usar a favor isso. Né? Deslocamento de um ponto. Eu sei que tem rap que vai de lugar a 400, 500 quilômetros.
ele vai diminuir isso, porque o footprint vai ser uma questão de sustentabilidade. Da empresa falar, eu cuido da natureza, que é uma coisa extremamente importante hoje. Está todo mundo preocupado com a saúde. Né? É ou não é? Tudo isso que você falou são pontos que, na verdade, eu acho que não estão nada distante de acontecer, muito pelo contrário. Eu acho que tem muita relevância de acontecer isso. Eu voltei, eu só vou dar um parêntese. Eu estava numa aula lá de drone e de logística, tá? Da significância e da mudança de logística de drone. Uhum. Hospital, não sei se você sabe, mas acho que você sabe, a coisa mais importante no hospital é a logística reversa, quando a gente fala de cirurgia, etc. Sim, sim. Então, alguns hospitais eles estão repensando sua planta porque eles vão usar drone, já estão, né? Cleveland já está usando drone para material, para equipamento. Por quê? Porque eu coloco lá por cima, ele anda por cima. E aí, dentro disso, tinha um indiano na aula que ele estava comprando uma frota de moto elétrica. Aí, depois da discussão da aula, numa cidade da Índia, que eu não me recordo o nome, e aí com o professor falando, aí o professor entendeu o negócio dele, eu não lembro o que era, mas era alguma coisa de comida. Era uma rede da Índia, o cara era dono de uma rede de comida, se não me engano, era pizza. E o cara, bem visionário e tal, depois da aula de drone, simplesmente o professor fez o cara cancelar o contrato dele com as motos. O Olha cara só. cancelou os contratos dele com a moto elétrica que já estava para assinar. Aí o sócio dele até estava lá junto, brigaram. Eu não entendi porra nenhuma porque era indiano. E resumindo, ele partiu para repensar o negócio dele por uma questão de drone, né? Que é uma das coisas que também a gente já sabe que são setores que foram criados, né? Fotografia, entre outros, né? Um monte de coisa, né? Então, assim, se eu tivesse que já meio que encerrando para a gente para as perguntas aí, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa que eu acho legal a gente bater um papo. O disruptivo, que parecia um tema do futuro, né? Quando a gente falava disruptivo, a galera falava, nossa, cara, 10 anos, 20 anos, parece que a gente tinha, a nossa cabeça era aqui não. Ou os exemplos eram os mesmos. Amazon, Apple, né? Era os unicórnios aí, né? O que a gente descobriu que não é mais. Né, que a gente vai ter que aprender que as incertezas e a instabilidade pode acontecer a qualquer hora, né, qualquer lugar, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa do agora. Agora. É a única certeza que a gente tem. Então para de pensar no pós-Covid, meu amigo, porque enquanto não criarem a vacina, o remédio, o que for, você tem que pensar o com Covid. Porque, né? Então é o agora, para de pensar no depois. Né? Mais do que a coisa certa a se dizer, é a coisa certa a se fazer. A coisa certa a se fazer é o agora. Qual que é o meu plano de ação pro agora? Então, o que eu brinquei com o agora, Flávio? Se você me permite. Eu brinquei que o A é você estar aberto a mudanças. Eu brinquei que o G é gambiarra digital. Não dá mais para gambiarra digital. Ou é digital ou não é, né, Paulo? Ou é ou não é. O O, eu falei que é o Omnichannel. Eu não gosto de Omnichannel, eu gosto de falar de comunicação multinível. Se você não aprender a se comunicar e oferecer o teu conteúdo na hora que ele quiser, quando ele quiser e na plataforma que ele quiser, você está lascado. Tem um dado da ePharma Physician, agora de 2019, que metade dos médicos dizem o seguinte: não existe nenhuma pergunta que eu faça ao rap que eu não encontre online. Isso é muito crítico, né? Muito crítico. Muito crítico. O R é de real data. Se a gente não aprender a trabalhar com dado real de agora, cara, a gente está lascado. E o A de agilidade, tem muita gente aí, já li que falou de agilidade. Falando de agility. Né? Você tem que agir rápido, por isso que o piloto é importante. Faça o piloto, já elimina o piloto, acaba. Então, 3 coisas que eu queria trazer para vocês para terminar. A gente vai ver o do it yourself, então os médicos autossuficientes procurando informação por ele próprio, os pacientes procurando informação por eles próprios, os farmacêuticos, todo mundo sabendo que o mundo está digital, vão atrás das coisas eles próprios. Tá? Uma outra coisa que eu estou trazendo aqui é o que eu chamo de OT. Né? O que eu quero dizer com OT e o BV, que você já até falou, não é boca virgem, é outra coisa. Mas o OT é online o tempo todo. É outra coisa do mundo. E por último, BV, baseado em valor. Cara, se não for entrega de valor, você está lascado. Tá bom?
Então, Flavião, mensagem final, a gente já até acabou. Maior que a inovação não é tech, é ser humano. Beleza, gente? Genial, cara, genial. Muito bom, muito bom. Pô, se toda live que eu fizesse, os caras fizessem assim, bicho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma live com você para ensinar quem eu convido a fazer uma live. Que é isso, pelo amor de Deus. Eu te falei que eu sou louco, cara. Você me convidou, eu faço loucura, cara. Não me convide mais. Não, mas, pô, demais, demais. Assim é bom. É aquilo lá, eu sempre falo que a preparação é a melhor coisa, cara. Eu sou fascinado por isso. Eu acho que o treinamento nada mais é do que a preparação do inesperado, né? Sempre tem que inovar. Parabéns. Foi genial. Né? E eu acho que assim, o mais legal é que você deu você não só inovou, mas você trouxe uma linha de raciocínio muito consistente, cara. Muito legal. E vai ficar gravado isso aí pra gente assistir depois. Show. Ó, e lembrando, tem muita gente perguntando o que o rap faz agora. As pessoas não estão preocupadas o quanto você sabe, tá? Mas o quanto você está preocupada com elas, tá? Lembra disso. E eu acho que isso, e tem um fator aí que você sabe muito bem, que tem que ser autêntico, genuíno, porque senão a gente percebe. Né? Então a autenticidade tem que ser muito alta, né? E aí a gente está falando de humano para humano, né? A gente está falando disso aqui, né? Isso aí é percebido. E, cara, qual que é a tua visão das empresas sobre a perspectiva? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui que você quer responder. Deixa eu ver aqui. Muito interessante, importante. Tem um monte de pergunta legal. Ah, tá. Aqui tem uma boa. Qual é a mensagem de vocês para quem está buscando recolocação durante a pandemia? Do Renato Café, um brother meu. Pô, Renato, primeira coisa, cara, vai abrir muita vaga para quem não tinha carteira de habilitação, porque rap era obrigado a ter carteira de habilitação. Então, e agora, desfaz a tua. Agora que o cara não vai precisar se deslocar tanto, talvez abra. Não, mas eu acho que é o seguinte, cara, para quem está buscando recolocação, eu tô vendo muita gente fazendo esses cursos online, que é um fato agora, e postando no LinkedIn. Faça esses cursos, principalmente aqueles que não for da tua área. Porque vai abrir tua cabeça. Criatividade, gente. Quem não for criativo vai morrer. Tá fora do jogo. Tá fora do jogo. É isso aí. E criação de conteúdo relevante, né, cara? Assim, tenha conteúdo relevante, poste. Eu vejo que as pessoas ainda são muito tímidas na mídia social. E é lógico, não vai postar besteira. Mas criação, podcast, tem cada podcast, via oral, tem cada podcast legal. Sigam ou escuta podcast, porque vai uma coisa chama a outra, né? E o que o Paulo falou é muito importante. Procure coisas fora da tua área. Coisas antagônicas. Então, você nunca ouviu falar sobre uma área. Vai estudar essa área, porque ela vai te trazer um insight, que vai fazer conexão e vai te trazer, de repente, uma ideia que você nem imaginou. E isso é genial para esse mundo. É isso, aproveitar e mandar um abraço pro meu irmão aí, que eu não sabia que meu irmão estava assistindo aí. Então aumentou minha responsabilidade. Cara, o que é a tua ideia com relação... A gente falou um monte de coisa, acho que indiretamente aqui está passado o recado, mas com relação a quem trabalha no marketing. O que você tem falado para quem trabalha no marketing? Aprender a analisar novos KPIs, cara. Não dá pra gente... Aqueles KPIs que a gente faz, esquece. E outra, muda a terminologia das coisas. Né? Então, lançamento de produto, cara, como é que você vai fazer agora virtual? Tem muita gente, cara, não sei o que fazer. Né? Tem uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem, é que na época de crise as pessoas são menos exigentes. Elas estão mais abertas ao novo. Então, se você tem aquele projeto que você queria ter testado antigamente, essa é a hora, amigo. O médico, o balconista, ele está mais aberto ao novo. Por quê? Porque ele está menos exigente. Então, teste. Agora é tua hora, cara. Vai lá aplicar esse novo. Vai mostrar para ele que dá para fazer de uma outra maneira, cara. Então, o marketing da indústria farmacêutica, e eu vi alguém comentando, a indústria é muito regulamentada. Cara, super verdade, é muito regulamentada. Mas, cara, é a nossa hora agora de bater o pé em cima de compliance e do jurídico, cara. Falar para eles, ou vocês trabalham junto com a gente para descobrir como que eu posso fazer isso, ou nós vamos morrer juntos. Inclusive, o Serginho mandou uma pergunta disso, exatamente de compliance que você acabou de citar. O Hélio, ele comenta aqui, eu sempre fui muito a favor disso, desde a época que eu saí de vendas, minha trajetória foi vendas e depois treinamento, né? E hoje treinamento. Ele pergunta aqui, a trilogia, eu sempre falei isso, treinamento, ele é uma cola que ele fica do lado de marketing de vendas, a gente tem que andar de mão dada. E eu via sempre
isso andar muito separadamente. Então ele fala, a trilogia, marketing, vendas e treinamento passa a ser mais do que fundamental, mais fundamental do que nunca, concordam? Eu concordo, Elinho. Eu sempre concordei com isso. Eu sempre achei que isso tinha que ser muito coeso, embora eu nunca vi dessa forma. Agora, mais do que nunca, na verdade, a empresa inteira tem que conversar. Como o Paulo acabou de falar, compliance também, todo share service tem que conversar. E eu acho que aí, eu acho que é a resposta da pergunta do Marcelinho aí, mandando um abraço aí pro Fabrício também, o grande brother também. Cara, o que o rap faz agora? Cara, essa é a hora do rap se valorizar dentro da indústria, porque parar de ser visto como o cara da ponta e começar a ser visto como o cara estratégico. Porque chega na hora da estratégia, ninguém fala com o rap. Exato. O principal cara que está na ponta, ninguém fala, é o marketing que decide. Então, se o rap não colar e mostrar eu sou capaz de ajudar na estratégia, aí sua função morreu, cara. Perfeito, perfeito. E aquilo é engraçado, porque você citou um ponto, eu vejo muitos raps, a base, e eu acho que vai caminhar para isso, né? A gente fala já há 10 anos da medicina baseada em evidência, mas agora cada vez mais a gente vê que o empirismo está chegando. Por várias razões. Sim. E a gente ainda vê muitos consultores que quando você vai dar uma apertada com relação ao entendimento do estudo clínico, de saber conversar sobre estudo clínico, ainda titubeia. Né? Então, não precisa nem falar desse estudo. A pessoa sabe falar da conclusão. E mais ou menos sabe falar do braço do estudo. Eu acho que não tem mais espaço para isso. Então, a capacitação em de fato, saber o que é um estudo clínico, significância estatística, saber discutir isso com os médicos, você vai adicionar valor. Né? Então, eu acho que esse é o tipo de approach que você tem que ter. E essa sua visão da ponta e levar para dentro da empresa é fundamental agora. Cara, total. E se o rap não assumir esse papel, cara, vocês vão continuar sendo visto como entregador de amostra grátis ou entregador de informação de paper científico que o cara acha online hoje, vai achar por webinar, vai achar por outras vias aí, ainda mais agora. Então, assim, se o cara não mudar isso, ele não vai ter papel nenhum dentro da indústria farmacêutica, né? E aí tem uma pergunta aqui legal. Qual o papel do GD hoje, né, nesse desenvolvimento? Cara, bom, olha, perfeito isso aí, cara. Eu acho que aproveitar e mandar um abraço pro Brunão aí, meu amigo, Jacó. Márcio, cara, o papel do GD continua sendo fundamental, cara. Se o GD hoje não aprendeu hoje sobre experiência, para mim, GD tinha que ser gestor de experiência na farma. Porque se ele não aprender sobre experiência, como esse rap pode entregar a melhor experiência, porque quando você fala de experiência, eu tô falando de tudo, tá? Porque hoje a gente fica muito focado em prescrição. Experiência é o todo. Tudo que você oferece. É a prescrição, como é que a amostra grátis. Por que você vai entregar uma amostra grátis? Por que você vai convidar esse cara para o webinar? Por que você vai fazer um webinar? Se não tiver o cara olhando para isso e treinar a força de vendas para essa visão, também o GD não vai ter papel nenhum. Concordo. A gente vai ressignificar o job description que a gente conhecia, esquece. O job description, ele vai... E o RH, ele vai passar a ter um papel muito mais estratégico no negócio, porque eu ainda vejo que o RH ainda deixa de ser estratégico em muitas empresas. O RH ele vai ter que ser determinante nesse papel como estratégico, como, de fato, business partner, né? E não só como contratante, talent acquisition. Ele vai ter que participar disso aí, porque mudou tudo, né? Mudou tudo. E eu acho, Flávio, que eu acho uma coisa, né? Assim, se a gente não aprender a fazer isso, cara, se a gente não tiver esse novo olhar, a gente não pode ser pago para entregar a caixinha de amostra, cara. A gente tem que ser pago para resolver problemas complexos e pensar criativamente. E se a gente formar esses caras assim, aí a nossa função faz sentido. Perfeito. Eu concordo. Eu acho que... E tem um livro que eu recomendo, não sei se você leu, você deve ter lido, A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Do Klaus, ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Eu adoro esse velhinho. Tem uma entrevista dele que está no YouTube, se você digitar, quando ele veio no Brasil lançar esse livro, e que é genial. E ele fala, a gente tá em ponto de uma revolução que transformará a forma como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente se relaciona. Parece que ele escreveu isso
para o que a gente está vivendo agora. E uma fala sua, Paulo, me lembrou muito uma citação do livro que ele fala: o que a gente tem agora? O que a gente pode pensar? No agora. Né? Então, viva o agora, sem ser piegas, não é nada disso, mas assim, o que ele quer dizer é exatamente isso. Trabalha com o dado que você tem agora, porque a incerteza emocionalmente, a gente é muito desestabilizado quando a gente está num ambiente incerto. E é incerto, né? Não dá mais para ter certeza de nada, cara. Economia, a gente acha, política, a gente acha que vai ter algum controle sobre a política. A gente não vai. Né? A gente não tem controle da economia. A gente não tem. Né? Controle do mercado. A gente não tem. A gente tem controle do que a gente pode fazer agora, né? E em algumas circunstâncias a gente pode movimentar isso. Exatamente. A única coisa que eu tenho controle é sobre mim mesmo. Cara, só isso. Só isso. Alguns estudos sobre a vida da farmácia da esquina. O que ele quer dizer com isso da esquina? Farmácia independente? Deve ser. Olha, bom, isso já vem acontecendo há tempo, tá? A gente vê diminuindo o número de farmácias independentes. Eu não sei como isso vai continuar agora, porque a gente teve um ataque aí das grandes redes. Né, em qualquer estado isso vem acontecendo, não só de agora, mas de 2 anos para cá. Se vocês verem o número, por que elas abrem uma ao lado da outra, e você fala, cara, como que na minha rua tem 3 grandes farmácias? É um ataque às independentes, nem é um ataque entre elas, tá? Mas era um ataque às redes independentes. Eu acho que a rede independente agora é outra farmácia que vai ter que aprender o novo significado dela, porque se ela também não se digitalizar, ter um CRM como essas farmácias estão criando agora, vai ser muito complicado para elas. Tá? Eu estou vendo o balconista hoje fazendo papel de entregador. Né? Tem uma farmácia aqui na esquina de casa, eles estão direto aqui na porta do meu prédio, aqui entregando. Então ele não é mais balconista agora, né? Ele é o cara do delivery. Puta, cara, genial. Paulo, pra gente, falta acho que poucos minutos aí pra gente ir pra mensagem final, cara. Qual a mensagem final que você deixaria pra galera aí? Uma recomendação, tem várias, né, meu? Eu vi muita gente perguntando de curso, cara. Vá atrás de curso de soft skills. Como ser mais criativo, como criar um pensamento crítico, como resolver problemas complexos. Eu acho que se você partir para cima desses cursos, você vai mais acertar. Eu acho que você é muito mais. Tá? Então eu iria para... E tem um monte desses cursos nessas plataformas online, tá? Coursera, as universidades estão oferecendo uma porrada de curso aí agora. Coisa boa. Coisa boa, coisa muito boa. Então eu iria para isso. E, cara, lembrar, gente, a gente está saindo de uma indústria centralizada para uma indústria descentralizada. Né? Então acho que essa é a grande dica. A gente tem que botar na nossa cabeça isso, né? Eu acho que eu gosto muito, tem uma frase, acho que do Mike Tyson, que ele fala que, cara, a gente, não é? Todo mundo tem planejamento até tomar um primeiro até tomar um soco na cara, né? Então, eu acho que é bem isso aí. Pensa no Mike Tyson aí, cara. Legal. Pô, cara, você tem algum curso online, não? Eu, Paulo? É. Não tenho. Eu faço não. só para a indústria. Ainda não. Olha lá. Talvez a gente faça junto aí, Flávio. Legal. Olha o Marivane aí. Eu fui contratado essa semana, cara. Eu fui contratado por uma universidade do Nordeste para dar uma disciplina de soft skills. Fechei o contrato hoje. Falando nisso, coincidência, cara. Legal. Paulo, cara, um imenso prazer. Falta um minutinho. Foi muito bacana. E deu a cerveja certinho, cara. Pô, genial. Genial. Mas eu acho que a galera gostou bastante. Eu vou compartilhar essa nossa live bastante. Isso. E que venham outras. Você é um cara admirável, viu? Parabéns aí pelo teu trabalho. Tá, Pablito, todo mundo aí, ó, meus brothers, todo mundo aí. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado a todo mundo e um abraço virtual em todos vocês. Se cuidem e a gente se vê logo, logo. Pessoal que assistiu, valeu. Quem não segue ele da minha rede, siga ele, por favor, que vale muito a pena. Valeu, gente. Obrigado. Paulinho, um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.